Galerinha amada, é um prazer estar juntamente com vocês, né? Hoje nós vamos começar o nosso quarto bimestre, tá? Nós vamos trabalhar no nosso quarto bimestre sobre medidas de comprimento, primeiramente. Medidas de comprimento e medidas de área. Nós vamos abrir o nosso livro na página 104. A medida padrão, ou seja, medida é exatamente uma comparação dentro de um padrão. Lá na Inglaterra é usada a medida polegada. Polegada é simplesmente a distância do dedo, parece que é um indicador, se eu não me engano. Essa distância aqui é 1 polegada, é 2,4 centímetros. Também na Inglaterra é usada a medida pé, pegou o tamanho de um pé padrão de uma pessoa, então ali é um pé. Aí daí em diante começa a medir as unidades, tantos pés. É muito usada essa unidade na aviação, né? O avião está a tantos pés de altura, que lá na Inglaterra pegou um pé padrão. Padrão é um comprimento que ele pegou para medir as outras unidades, chama-se padrão. Padrão por quê? Porque é a referência para as demais unidades. 2 pés é aquele comprimento padrão 2 vezes. 3 pés é aquele comprimento padrão de um pé 3 vezes. Padrão porque ele pegou um comprimento para referência. Metro, o sistema que nós usamos, que é o internacional, é o sistema métrico, né? Que pegou um metro, um certo tamanho, padronizou está lá na França como padrão de 1 metro, um tamanho de um objeto, é o comprimento padrão. Daí em diante foi feito todas as medidas por esse comprimento, 2 metros, 3 metros, 4 metros, etc. O sistema internacional de medidas, já transcrevi aqui, a medida padrão é 1 metro e eu tenho os seus múltiplos e submúltiplos. O metro, nós temos bem aqui, está aqui ele, o metro, tá pessoal? Múltiplos é o que estão acima e submúltiplo que está abaixo do metro. Os múltiplos de metro é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. O submúltiplo do metro é o decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Então, quando eu desço a nossa escadinha, eu multiplico, a vírgula anda para a direita, quantas casas você se locomover. A vírgula anda para a direita, ou seja, desce. Quando eu subir as unidades, a vírgula vai locomover-se para a esquerda. Significa, se eu estou em centímetro e quero ir para metro, eu não estou subindo de centímetro para metro, então a vírgula vai locomover-se para a esquerda quantas casas? 1, 2. E é isso que nós vamos aprender nos nossos exercícios. E vamos ver como é bem fácil, galera. Eu estou na página 106. Vamos nós. Temos o seguinte, a questão número 3 da página 106. Escreva em quilômetros a distância da casa de cada estudante à escola. Quer dizer, ele quer que escreva em quilômetros a distância da casa da pessoa até a escola. Vou primeiro para o Guilherme. Guilherme, ele diz, a distância da minha casa até a escola é 2.400 metros. 2.400 metros eu quero transformar para quilômetro. O que é que eu faço? Eu estou em metro. Para quilômetro eu vou subir. Quantas casas? Quantos degraus? 1, 2, 3. Então eu vou subir 3 degraus. Subindo, a vírgula vai para a esquerda. A vírgula de um número inteiro, galerinha, quando não aparece, ela está bem aqui. Todas as vezes que não aparecer a vírgula, está no último número da direita. Eu vou subir 3 casas para a esquerda. Eu vou subir 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então aqui corresponde a 2,4 quilômetros. Não precisa colocar o 00. Se colocar também não está errado. Vou para o próximo. Quem é o próximo? Vamos averiguar. O próximo é a senhorita Andréa. André. Minha casa fica a 1.300 metros mais distante da escola que a de Guilherme. Se é 1.300, tá certo? Deixa eu ver aqui. Se é 1.300 a mais do que a de Guilherme, eu pego 1.300 a mais e somo com a quantidade de Guilherme. Qual a quantidade de Guilherme em metro? É 2.400, galerinha. Somando 0,0373 metros. Agora eu vou transformar para quilômetros, porque é 1.300 a mais que a Guilherme. Então eu pego o total a mais e sumo com a quantidade de Guilherme. Já que é a mais que a Guilherme,
é 2.400 mais 1.300. Somando dá 3.700 metros. Transformando para quilômetro, eu coloco o número, a vírgula está bem aqui, eu ando 3 casas para a esquerda. 2 metros, quero ir para quilômetro, eu subo uma casa, 2 casas, 3 degraus, 3 casas. 3 casas para a esquerda, então 1, 2, 3, vírgula. Pronto. Então aqui corresponde a quê? Isso aqui corresponde a 3, deixa eu escrever novamente aqui para diminuir o espaço, tá? Então vamos nós aqui. Novamente escrevendo, dá 3.700. Andando 3 casas, 1, 2, 3, galera. Então aí fica 3,7 quilômetros. É a distância de Andréia até a escola. Vou agora para Lucas. O que foi que o Lucas nos disse? O Lucas disse o seguinte: a minha casa é 800 a mais próximo que a casa de Andréia. Então, é 800 metros mais próximo. Se é mais próximo, eu vou tirar da distância da casa de Andréia à escola, vou tirar 800. Porque é mais próximo significa que é a menos em relação a ela. Qual é a distância de Andréia, galerinha? Andréia é 3.700 metros. Eu vou tirar 800 metros. As unidades têm que ser iguais, galerinha. Como eu vou tirar metros, então, Andréia, a distância tem que ser em metros. Em metro é 3.700 metros. Como Lucas é 800 metros a menos que Andréia, e Andréia andou 3.700, se a menos, eu tiro 800. Quer dizer, é mais próximo do que a casa de Andréia. 800 metros mais próximo. Então, subtraindo, 0, 0, 8 para 17, 9, aqui um 2. Então, vai dar 2.900, essa distância, metros. Vou transformar para quilômetros, eu coloco o número da maneira que está, e ando 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, vírgula. Então, aqui vai ficar 2,9 quilômetros. 2,9 quilômetros é a distância de Lucas da casa até o colégio. Vou agora para Jussara. Jussara, galera. Jussara diz o seguinte: a minha casa fica 1 quilômetro mais perto do que a casa de Lucas. Qual é a distância da casa de Lucas? A casa de Lucas, como nós estamos vendo, é 2.900. Se é mais perto, Lucas, a minha casa fica 1 quilômetro mais próximo. Agora, se ele botou em quilômetro, a distância que eu vou usar para Lucas tem que ser em quilômetro, galera. Qual é a distância em quilômetro da casa de Lucas? É exatamente 2,9 até sua casa. Então, a minha casa, Jussara falou o seguinte: a minha casa é 1 quilômetro mais perto da escola do que a casa de Lucas. Como falou em quilômetro, eu vou ter que usar a distância de Lucas em quilômetros. Como é 1 quilômetro mais perto, então é menos. Por quê? Porque a casa de Jussara está mais próximo do colégio do que a de Lucas. Mais próximo quanto? 1 quilômetro. Então eu tiro 1 quilômetro exatamente em relação a Lucas. 9, 1,0, né? 1 para 2, 1. Pronto. Então eu voltei exatamente, não precisa transformar, porque já está em quilômetro. Então vai ser 1,9 quilômetros, é a distância da casa de Jussara ao colégio. Com isso, a questão número 3 está totalmente feita. Eu vou para a questão número 5, galerinha. Questão número 5 diz o seguinte: complete os itens com os números adequados. Item A. Item A, eu tenho 476 centímetros. E eu quero isso aqui para metro. Ele coloca em metro. 476, eu coloco o número da maneira que está. De centímetro para metro. Vamos para a tabelinha. Estou em centímetros. Quero ir para metro, eu vou subir. Subir é vírgula para a esquerda. Mas quantas casas? 1 degrau, 2 degraus. Então, duas casas para a esquerda. Se não tem a vírgula, ela está bem aqui, galera. 2 casas para a esquerda, 1, 2. Então, vai ficar 4,76 metros. Pronto.
Item B. Viu como é fácil, galera? É só seguir as regras. Item B, 750 metros é igual a... Eu quero ir para decâmetro. Eu coloco o número 350 e vou transformar para decâmetro. Como é que eu faço? Estou em metro. Decâmetro eu subo uma casa, um degrau. Então, se eu subo, vai para a esquerda. Quantas casas? Um degrau, então uma casa. A vírgula está bem aqui, que é o número inteiro. Uma casa para a esquerda está aqui. Então, vai ficar quanto? 35, fica inteiro, DAM, ou seja, decâmetro. Como é zero, logo depois, não precisa colocar a vírgula, porque a vírgula está sempre à direita. Item C, galerinha. O item C é o seguinte, tá? O item C é o contrário. Eu tenho aqui milímetros e eu tenho igual a 617 decímetros. Eu quero de decímetro para milímetro, galerinha. Decímetro está onde? Está aqui, galerinha. Eu quero ir de decímetro para milímetro. Milímetro está onde? Embaixo. Decímetro está aqui, eu quero ir para milímetro. Então, eu vou descer. Quantas casas? Uma, duas. Se eu vou descer, a vírgula é para a direita. Duas casas. Então, eu coloco 717 sem a vírgula e ando duas casas para a direita. Uma, a vírgula não está bem aqui, galerinha? Uma, duas. Pronto. Aqui não precisa colocar, galera. Não precisa quando está à direita. Então... vai ser quanto? 617 milímetros. Será a nossa resposta. Porque anda duas casas para a direita. Fica inteiro. Vou agora para o item D. O item D, tá? Hectômetro, né? Item D, que nós teríamos. Eu tenho 28 decímetros e quero ir para hectômetro. Né? Eu quero ir para hectômetro. Então, automaticamente, eu olho onde é que está o decímetro. Está aqui. Para hectômetro, eu vou subir. Então, a vírgula vai para a esquerda. Mas quantas casas? Uma, duas, três casas. Então, vamos colocar o 28. Vamos colocar o 28, galera. O 28, tá? E vai andar duas casas. Quantas casas? Vamos contar de novo. Uma, duas, três casas para a esquerda. Então, uma, duas, uma é a terceira, eu coloco um zero. Então, uma, duas, três, vírgula, para não ficar assim, eu boto um zero na frente. Andei três casas. Uma, duas, três. Ou seja, andei três casas. Então, ficou 28 milésimos do hectômetro como resposta, andando as três casas. O item E, nós temos 1,29 hectômetro. Eu quero ir para centímetro, galera. Onde é que está o hectômetro? Está bem aqui. Para ir para centímetro, eu vou descer. Quantas casas? Uma, duas, três, quatro casas. Quatro casas para a direita. Então, automaticamente, vamos colocar o número sem a vírgula. Então, quantas casas novamente? De hectômetro para centímetro. Hectômetro, eu estou bem aqui. Vai descer, então vírgula vai para a direita. Mas quantas degraus, quantas casas? Uma, duas, três, quatro. Quatro casas. A vírgula não está bem aqui, galerinha. Quatro casas para a direita. Uma, duas, três, quatro. Como chegou no último número da direita, não é necessário colocar a vírgula. Mas ela está aqui. Então nós temos 12.900 centímetros como resposta. Vamos para o item F. O item F eu tenho 0,073 milésimo do quilômetro. Eu quero transformar para decâmetro, galera. Então vamos nós. Eu estou em quilômetro. Para decâmetro eu vou descer. Estou bem aqui. Para decâmetro não é lá embaixo. Se é lá embaixo eu vou descer. Quantas casas? Uma, duas. Então duas casas para a direita, galerinha. Então eu coloco o número sem a vírgula. 0,073. A vírgula está bem aqui entre os dois zeros. Eu vou descer quantas casas? Estou em quilômetro, quero ir para decâmetro. Uma, duas. Duas casas para a direita. A vírgula não está aqui. Então, uma, duas, a vírgula fica aqui. Então, a vírgula, galerinha, vai ficar bem aqui. Então, esses dois números nós iremos apagar. Esses dois zeros na frente, não é mais necessário. Os dois zeros.
Então vai ficar 7,7 inteiros e 3 décimos do decâmetro. Ficou 7,3 como resposta. Agora vamos aprender o que é perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados do polígono, galerinha. Viu como é fácil? Então, polígono, perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então pronto, como é a soma dos lados de um polígono, então vamos dar um exemplo. Questão 3 da página... Deixa eu ver qual foi a página que eu fiz. Questão 3 da página... Perímetro... Da página 110. Eu estou na página 110, galera. Página 110. Estou bem aqui. Polígono. Nós temos o terceiro item, galerinha. Nós temos o item A, um paralelepípedo. Ele está planificado. A plantazinha dele, quando eu abro o paralelepípedo, ele fica desta maneira. Se vocês averiguarem em relação a este cubo e este paralelepípedo e a parte da planificação, nós vamos ter os lados 6, 4, 4, 3, 3, aqui 4, aqui 3, 3, 6, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 6. Então, perímetro é a soma dos lados. Vamos somar os lados. Vamos lá. Quantos 6 eu tenho, galerinha? 1, 6, 2, 6. Então, eu tenho 2, 6 como perímetro. Porque perímetro é eu somar exatamente a parte periférica, a parte de fora. É só somar os lados do contorno. Então, vai ser 6, mais 4, mais 3. Mas quantos 6 eu tenho no perímetro? 1, 2. Eu tenho 2 6 automaticamente. Então, eu tenho 2 vezes 6, como eu havia colocado aqui. Quantos 4 eu tenho? 1, 2, 3, que esse de cima e esse de cima, 4. Eu tenho 4, 4. Então, eu tenho exatamente 4 vezes 4. Está aqui. Quantos 3 eu tenho? O que eu tenho mais é 3, galera. Cuidado com os 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8, 3. Então, eu tenho 8 vezes 3. Com isso, eu sumo todos os lados do contorno, galera. Então, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 6, 12. 16 mais 24 mais 12 dá 52 centímetros. Então, perímetro é exatamente a soma dos lados periféricos. Está aqui ele. Esse contorno aqui, galera. Olha, somando este contorno assim, ó. Pronto. Dá 52 centímetros. Vamos para a figura B. Figura B, nós temos uma pirâmide de base quadrada. Então, os lados da pirâmide são, se vocês observarem, a soma dos lados aqui, né? Eu tenho 6,5 mais 6,5, 6,5 mais 6, não é o perímetro, mas 6,5. Agora nós vamos observar 6,5 mais 6,5. Quantos 4 nós vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, 4. Então, 6 vezes 4. Perímetro, pessoal, é só a soma do contorno, galera. É isso aqui, tá? Não confunda. É isso aqui, tá? Onde o tio está percorrendo, tá? Tá aí, perímetro é isso aqui, galerinha. Repetindo. 6,5 mais 6,5 mais 4. Mais quantos 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4. 6 vezes 4. Esse 6,5 mais 6,5, 13. 4 vezes 6, 24. 13 por 24 dá 37 centímetros. Com isso, a parte de perímetro é muito fácil. É só nós somarmos o contorno ou os lados, galerinha. Infelizmente, é só isto. Tá certo? Com relação ao nosso perímetro. Com isso, galerinha, nós terminamos o nosso videozinho de hoje. É o vídeo que nós falamos sobre perímetro e sistema de unidades, principalmente o internacional, que é o métrico. Galerinha, tudo de bom. Um abraço, tá? Voltando do abraço, galerinha, eu esqueci de um detalhe que eu vou fazer agora. O deverzinho de casa, galerinha. Dever de casa.
Infelizmente vão ser muito poucos exercícios, porque a próxima unidade área eu queria dar área em outro vídeo, tá? Então, para nós vai ficar somente, fiz duas questões, só falta uma. O 106, que é só uma questão, porque eu já fiz a parte 106 quase toda. A 107, que é mais uma questão, duas questões. A 108, que são mais 4 questões, é o que tem mais. 108. A 110 eu fiz boa parte. A 110 e a 111. Galerinha, é só isso aqui. Boa parte eu já fiz. Boa parte dessas questões eu já fiz. Refaçam, aprendam. Agora sim, tchau, galera!